Virar garoto propaganda sem querer e sem autorizar. Foi com essas alegações que um vendedor da rede de lojas Ricardo Eletro ganhou ação no TST e vai receber R$5.000 de indenização. Ele reclamou que tinha que usar uniforme com a estampa de várias marcas de fornecedores. Uns são mais discretos, outros nem tanto. É propaganda por toda parte. Mas você sabia que a promoção de marcas através do uniforme precisa da autorização do funcionário? Não sabia. Não sabia, não. Não sabia. Não estou sabendo disso. É bom saber. O uso indiscriminado de logotipos pode gerar indenização. E foi isso que o empregado da rede Ricardo Eletro, em Minas Gerais, pediu na Justiça do Trabalho. Ele alegou violação do direito de imagem por ter de usar uma camisa com várias marcas dos produtos vendidos pela loja. Segundo o artigo 20 do Código Civil, a divulgação de escritos, transmissão da palavra ou publicação, exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Para este advogado, o uso do uniforme é uma decisão da empresa, mas não pode gerar constrangimento ao trabalhador. A legislação trabalhista é bem clara. Desde que seja fornecido pelo empregador, o empregado tem sim que utilizar. Evidente que um uniforme que não venha a denegrir a imagem dele, a prejudicar qualquer coisa dessa natureza. No TST, a terceira turma decidiu favoravelmente a reclamação do empregado da Ricardo Eletro. Para o relator do caso, o ministro Alberto Bresciani, o uso de uniforme sem a concordância do empregado revela abuso do poder do empregador e justifica o pagamento de indenização no valor de R$5.000. Bom, e aqui no estúdio nós recebemos o advogado trabalhista Cláudio Santos para tirar as dúvidas sobre o tema de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Prazer. Bom, uma determinação como essa que a gente acabou de ver na reportagem, do uso do uniforme pelo empregado com determinados logotipos, isso não deveria estar previsto em um contrato? Exatamente, foi a linha de decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Exatamente pela inexistência de uma previsão contratual é que a empresa acabou sendo condenada a indenizar o seu empregado que não consentiu, não concordou com a utilização do seu uniforme, da sua imagem para fazer propaganda de produtos que a empresa vende. Porque uma coisa é ele usar um logotipo da empresa, outra coisa são de clientes e fornecedores dessa empresa. Exatamente, na linha da reportagem que o colega que me antecedeu. Uma coisa é o uniforme da empresa que deve constar a logomarca da empresa, que é a marca característica, enfim, da imagem daquela empresa. Outra coisa são os produtos que essa empresa vende, que aí sim precisa de uma concordância, de uma aquiescência por parte do trabalhador. E nesse caso, quem pagaria esse funcionário? Seria a empresa responsável por aquela propaganda ou a empresa a qual ele trabalha? A empresa na qual ele trabalha. E essa disposição de contrato, inclusive com disposição no Código Civil, como também vimos na reportagem, há necessidade que se estipule um valor, porque o trabalhador está oferecendo a sua imagem para veicular determinados produtos, determinadas marcas de produtos. Então, ele precisa ter uma participação pecuniária, além daquilo que ele ajusta no seu contrato de trabalho, para que a sua imagem seja associada àquele produto. Então, é um plus, um acréscimo ao seu contrato de trabalho, à sua remuneração, que deve existir por conta de ele oferecer a sua imagem para veicular aquela propaganda. Pois é, e nesse caso que a gente acabou de ver, o TST entendeu que houve desrespeito ao direito de imagem. O que a Constituição diz com relação ao direito de imagem, direito da personalidade? O que isso quer dizer? O direito de imagem é um direito personalíssimo e toda pessoa humana tem o direito de dispor desta sua imagem. Então, se alguém fizer o uso indevido desta imagem, a Constituição prevê, e é amparado também no Código Civil, uma indenização se vier a causar algum prejuízo ao trabalhador. Isso é uma questão muito subjetiva, porque depende muito da característica do empregado, das suas condições, da sua formação, para que ele se sinta ou não ofendido com aquela veiculação de determinada marca. E, sobretudo, no ambiente de trabalho, que muitas vezes, não é, Ana, as pessoas vêm uniformizadas de casa para o seu local de trabalho. Então, desde quando ele sai da sua residência até o local de trabalho, ele está associando a sua imagem a determinados produtos, o que não tem a ver com a imagem da empresa a qual ele trabalha. São outros produtos que devem estar previstos no contrato. Ok. E a nossa equipe de reportagem gravou algumas perguntas nas ruas sobre o tema de hoje. Vamos conferir a primeira delas.
Meu nome é Leandro Vinícius e eu sou analista de sistemas. Se eu me recusar a usar a propaganda no meu uniforme e mesmo assim a empresa me obrigar, o que pode acontecer? É um caso a ser discutido na Justiça? Pois é, Leandro e Ana. Veja bem, o contrato de trabalho é um contrato bilateral. São duas vontades que formam aquele contrato. Se o trabalhador se recusa a colocar em seu uniforme propaganda de determinados produtos, ele está no exercício legítimo de sua vontade no contrato de trabalho. Então, se porventura ele for obrigado a utilizar, ele pode recorrer ao que existe na CLT, que é a rescisão indireta do contrato de trabalho. Ele pede demissão, mas esse pedido de demissão será caracterizado como uma despedida sem justa causa e ele fará jus a todos os direitos previstos na CLT para esse tipo de extinção do contrato de trabalho. É claro que nós sabemos que o bem maior para o trabalhador é o emprego e muitas vezes ele acaba não exercendo esse direito exatamente para não perder o seu emprego, mas existe sim previsão na CLT para esses casos. E se porventura essa insistência for reiterada, poderá ser caracterizado como no caso que nós vimos há pouco da decisão do TST, um dano moral, porque ele foi obrigado sem o seu consentimento. Esse entendimento vale também para aquele trabalhador que utiliza o veículo da empresa para trabalhar e este veículo tem determinados logotipos e propagandas? Veja, o direito à imagem é personalíssimo. Não se tem notícia de uma interpretação tão extensiva em relação a esse aspecto do veículo. A jurisprudência é uníssona no sentido da pessoa, da sua imagem perante os terceiros. A princípio, no veículo não teria esse direito à indenização. Ok. E temos outra pergunta relacionada ao tema propaganda em uniforme. Meu nome é Marineide, sou auxiliar administrativo. Caso eu aceite usar a propaganda, posso receber alguma gratificação por isso? Existe alguma lei ou norma sindical que estabeleça uma gratificação por conta disso? Foi essa, inclusive, a decisão. É uma matéria que agora chega ao Tribunal Superior do Trabalho e na decisão ficou estabelecido que haveria, sim, a necessidade de uma remuneração pelo uso da imagem do trabalhador. Então, neste caso específico, se a empresa quiser colocar no uniforme de seus empregados propaganda de determinados produtos, ela deve acordar com seus trabalhadores e prever um pagamento específico para o uso dessa imagem. Esse é um entendimento geral ou foi para esse caso específico? Porque de primeiro empregado chegou a perder, né? Isso, nesse caso é curioso porque ele perdeu tanto na primeira instância quanto no Tribunal Regional e somente conseguiu reverter no Tribunal Superior do Trabalho. E depende mesmo de caso a caso, em que medida houve a recusa, em que medida a insistência foi exorbitante no poder diretivo do empregador, em que medida a sua imagem foi violada, o seu sentimento, enfim, são casos pontuais, mas que é uma decisão pedagógica que agora então tomar cuidado porque poderão ser condenadas por danos morais. Ok. E agora mais uma pergunta feita pela nossa equipe nas ruas, vamos ver. Meu nome é Marisa, sou ACD. Gostaria de saber se meu chefe me obrigar a usar uniforme de propaganda, eu posso entrar na justiça? É mais ou menos a resposta do último telespectador. São duas situações. Uma coisa é usar o uniforme. Isso está no poder diretivo do empregador. A outra situação é a propaganda ostensiva de produtos que são vendidos, como vimos na decisão, em empresas. Neste caso pontual de propaganda, de uso da imagem, há que se fazer um contrato específico. No caso do uniforme, aí não. Se há obrigatoriedade, o trabalhador tem que se submeter ao uniforme da empresa. Faz parte da norma interna da empresa, o empregador assume os riscos de empreender atividade econômica e, nesse caso, ele tem o poder de dirigir, inclusive, de obrigar a utilização de uniformes. Claro que esses uniformes têm que ser compatíveis, não podem colocar numa situação vexatória, o trabalhador, enfim, dentro tudo de critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Certo. Agora, o senhor lembrou bem que o funcionário nem sempre ele troca de roupa no trabalho, muitas vezes ele sai de casa uniformizado. Se ele cometer algum ato ilícito uniformizado fora do local de trabalho, a empresa pode ser punida por isso? Veja, no caso, se não estiver caracterizada a jornada em itinerário, ou seja, transporte fornecido pelo empregador para local de difícil acesso ou não servido de transporte público regular, aí neste caso ele já está, sim,
no seu contrato de trabalho. Ao contrário, não, ele está se deslocando, a legislação prevê apenas a proteção no caso de acidente do trabalho. O ilícito praticado por ele no deslocamento será discutido na esfera penal ou, eventualmente, na esfera civil em caso de indenização. Não afeta o contrato de trabalho. Mas pode ocorrer o contrário, da empresa pedir uma indenização por conta desse ato ilícito praticado por esse funcionário uniformizado? Não, daí, neste caso, a legislação protege a parte suficiente do contrato de trabalho. Neste caso específico, o trabalhador responderá perante a Justiça Criminal e, eventualmente, perante a Justiça Civil, se houver praticado ilícito contra terceiros. Nessa relação de trabalho, salvo o melhor juízo, não haveria como cobrar do trabalhador essa indenização. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação e tenha uma ótima tarde. De nada, Ana, foi um prazer. Obrigado.